Cíntia Pena, a palavra é com a senhora, o palco é seu. Ai, Tiago, queria agradecer a você, né, Tiago, ao doutor Tiago Rodrigues. Como ele falou, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas uma coisa boa que trouxe foi essa aproximação, né, essa possibilidade da gente conseguir fazer essa união, né? Eu aqui no Rio Grande, mais do norte, você no Rio Grande do Sul, né? Estamos em extremos, temos parceria, inclusive. Então, assim, gente, a gente tem que aproveitar realmente essa possibilidade que temos hoje de estar em vários lugares ao mesmo tempo, de poder advogar para vários lugares ao mesmo tempo e de parar de nos enxergar como adversários, né? Nós temos que sempre pensar que nós estamos construindo algo, né? Jurisprudência se constrói por conta das teses que a gente faz, né? Daquilo que a gente leva para o judiciário. E quanto melhor forem as nossas petições iniciais, nossos recursos, melhor vão sendo as jurisprudências que vão surgindo, né? A jurisprudência que vai surgindo. Então, eu queria registrar a presença aqui de uma pessoa que me é muito cara, que é o professor Kerley. Ele está entrando e saindo aqui na live, acredito que por conta de estar na roça, né, Kerry? E aí há uma oscilaçãozinha, às vezes, na internet dele. Essa roça dele, gente, é um lugar maravilhoso, tá? Inclusive, indico todo mundo, advogado que não, previdenciarista, que não conhece custeio, tá fadado a um insucesso. Então, o Kelly, ontem eu estive lá na aula dele de CCP, né, que é a Comunidade de Custeio Perpétuo, toda terça-feira nós temos encontro, e aí, nossa, maravilhoso. Eu sou suspeita para falar do Kelly, tá, gente? Sou muito suspeita para falar dele. E se hoje eu estou falando alguma coisa aqui para vocês, ele é o culpado, né? Eu tive muito incentivo depois também do professor Márcio Hartz, a quem eu sou muito grata, mas a primeira pessoa que me disse, Cíntia, fala aí alguma coisa, foi o Kerry. Então, eu tenho que deixar o registro aqui também, tá? E eu queria só fazer alguns apontamentos antes da gente começar. Eu sou uma pessoa que me distrai com muita facilidade, gente, então eu não tenho muita condição de ficar olhando o chat, tá? Então, teve dúvida, alguma coisa, sou adepta do tipo de método que o próprio Kelly utiliza, né? Abre aí o microfone e fala comigo, porque se eu for virar para olhar o chat, corre o risco de eu me desconcentrar aqui, tá? Então, eu prefiro que seja dessa forma. Se o Tiago não se opuser, eu não consegui participar de nenhum encontro ainda, para ver como é a dinâmica, mas se puder ser assim, para mim fica mais bacana. E quem puder deixar a câmera aberta também, porque aí eu vou vendo as carinhas, né? Sabendo se o que eu estou falando está fazendo sentido ou não, e aí a gente pode. Eu vendo que está todo mundo com cara de interrogação, eu consigo mudar o jeito de falar. Posso repetir aquilo que eu estiver dizendo, tá? E aí, só fazendo um resumão do que a gente vai discutir aqui hoje, né? Esse é um caso, eu sou advogada de um sindicato de servidores públicos, tá? Esse é um caso que veio lá do sindicato, realmente, de um acúmulo de pensão por morte, e veio a notificação das pensionistas para aplicar o redutor. E aí, várias coisas interessantes aconteceram nesse caso, e como existem várias dúvidas com a possibilidade de acúmulo de benefícios e a possibilidade de utilização ou não desses redutores, eu achei bacana fazer uma explanaçãozinha com relação a esse caso. Mas, assim, nada impede que a gente discuta outras coisas também, tá bom? Fico aqui à disposição, se a gente tiver tempo disponível, vamos conversando. Espero que aqui para vocês seja tipo uma conversa e não uma aula, tá bom? E vamos lá. Eu não sei se eu tenho autorização para compartilhar a tela, Tiago. Com certeza, doutora Cíntia, é a senhora que manda. A senhora é ótima. Ah, não, a doutora, né? Deixa eu achar aqui só onde está o arquivo. Preparar. Da outra vez eu tentei compartilhar a tela em si, e ele ficou pequenininho. Deixa eu ver se ele aparece agora normal. Não sei se aparece para vocês a tela. Deixa eu tentar. Está aparecendo aqui, doutora. Está aparecendo aqui também.
Tá aparecendo a apresentação normal ou tá a tela pequenininha? Porque na hora que eu abro, fecha aqui para mim a apresentação de vocês. Ah, sim, acho que se tu colocar o modo tela inteira, ele vai acabar, eu acho que ocultando aqui a visão das câmeras dos colegas. Mas aqui aparece o layout principal da imagem e uns pequenos quadrinhos ali do decorrer do teu material no canto esquerdo. Então ainda não tá do jeito que era para estar aparecendo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que às vezes no modo apresentação tela inteira pode ser que ocorra. É porque quando eu boto tela inteira, ele tá tirando a minha visualização de vocês. Aí eu não consigo ver. Estava bem visível da maneira que estava ali. Não, acho que não tem problema para os colegas também. Ver se aparece para vocês normal agora. Vamos ver. Para mim não aparece nada. Tá aparecendo esticado, né? Agora? Agora está um pouco menor do que antes, pelo menos aqui na minha tela. Não sei se para os colegas também. Vai dar certo, uma hora dá certo. Pera aí. Semana passada, quando eu iniciei o encontro, eu fiquei uma boa parte do tempo tentando reorganizar meu microfone. Agora foi? Deu certo? Agora está aparecendo o modo apresentação, um pouquinho menor do que estava antes, mas está aparecendo ali, só não aparece mais os slides menores no cantinho ali, que seria a sequência do material. Eu vou tentar, Tiago, é porque eu uso 2 monitores fora do notebook, Perfeito, tá? perfeito. Aí, deixa eu tentar botar nesse outro notebook, ou nessa outra tela, que ela é um pouco maior, talvez a visualização fique mais bacana. Sem problema. Deixa eu tentar aqui. Vamos tentando, até dar certo. Nossa, então hoje nós temos a participação do professor Kerler, que me passou despercebido, não vi ali que ele estava no momento que eu estava apresentando. Queria agradecer aqui de coração, né, por ter aceito aí fazer parte hoje do nosso encontro. Com certeza o senhor é uma referência para todos nós aqui, talvez, não, ou quem não lhe conheça vai passar a ser aí o seu seguidor agora, porque com certeza é um conteúdo riquíssimo, né, que o professor compartilha aí. Com toda certeza. Bom, não preciso nem descrever aqui, né? Com toda certeza. Tiago, ele está me gongando. Não sei se vocês conhecem essa palavra. É porque em alguns slides eu acho que vai ficar... do Grande Norte, mas tá certo. Deixa eu tentar fazer assim, pera. Eu sou meio chatinha, às vezes, com alguma coisa, mas... Bora lá. Ah, meu Deus, que ele tá... Janela. Vamos ver se aparece a tela inteira aqui. Estou apanhando bastante, gente. Tá fazendo tudo que eu não quero. Tiago, eu acho que a gente vai ter que ir na telinha menor mesmo. Não tem problema. Do primeiro modo que a doutora colocou ali, estava bem visível, assim, não tem problema. Acho que não vai ter prejuízo com relação ao material. Além do que, gente, eu mandei o material para Tiago e ele falou que depois vai divulgar com você. Já vou fazendo propaganda. Eu compartilho depois o link no Drive, para vocês também terem acesso ao material da doutora Cíntia, que é quase... Só falta botar uma capa e publicar. Olha, eu vou dizer, viu? Eu já vou lhe comprometendo, né? Se não for entregue o material, a culpa é do Tiago, tá? A culpa é minha. Bom, vamos lá, então. Mas vamos lá, gente. Só uma pequena apresentação, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Cíntia, sou cristã, casada, mãe de pet, especialista em direito previdenciário e especialista em RPPS. Advogo para servidores públicos já há vários anos, né? Antes mesmo de me formar, eu já estagiei no sindicato onde eu trabalho hoje. Então, a minha experiência maior realmente é com servidor público federal, inclusive, estado e município hoje, com essa falta de paralelismo, vem algo muito complicado para a gente conseguir dizer que atua em tudo, né? Então, a gente sabe a regra geral, mas de estado e município eu me reservo um pouquinho
porque eu vejo que tem muita coisa diferente. E é algo que eu gosto muito de falar. Fala RPPS, meu olho brilha. Mas eu sei que muita gente, quando a gente fala de RPPS, já, né, não gosta. Sendo que, gente, nesse caso de acúmulo de benefícios, nem sempre vai ser um caso de RPPS, tá? É muito comum ter acúmulo de benefícios no RPPS, mas hoje, quando a gente fala de acúmulo de benefícios, pode ser uma aposentadoria e uma pensão de RGPS, e vão ter as mesmas implicações, né? Você vai ter que escolher um dos dois benefícios para ser aplicado o redutor ou não. Então, assim, não dá para a gente deixar passar ao largo o RPPS, até porque nesse caso em específico, o artigo 24 não é só para o RPPS, então não me entronchem a cara para o RPPS, não, ele é um amor, gente. Eu tenho uma paixão enorme pelo RPPS, tá? Mas eu trouxe para vocês aqui, como a gente vai falar de um acúmulo de benefícios, eu trouxe a redação que está no artigo 24, e que traz muitos problemas para os colegas, às vezes de compreensão, né? Porque eu participo de 50 grupos, né, de estudos, e eu tento ser participativa em todos os grupos que eu estou. Não consigo sempre, mas eu vi uma pergunta, eu me solta que eu quero ir lá responder. Eu sou essa pessoa. Se eu souber, eu estou lá respondendo. Uma das perguntas que surge sempre é assim: eu tenho uma aposentadoria e vou pedir uma pensão por morte do meu filho, por exemplo. Posso? Pode. Vou aplicar o redutor? Não. A gente tem que ter em mente sempre que no acúmulo de benefícios, a gente só vai ter a acumulação de redutor, só vai ter a aplicação do redutor do artigo 24, se e somente se um dos benefícios for uma pensão por morte e for uma pensão por morte decorrente de cônjuge ou companheiro. Então, eu posso ter 3 aposentadorias e não vou ter redutor? Pode. Posso ter pensão por morte de filho acumulada com 3 aposentadorias e não vou ter redutor? Pode. Então, assim, botou na cabeça, casa, gente, artigo 24 com companheiro e cônjuge. Não foi essa situação, não aplica o artigo 24. Não aplica o redutor do artigo 24, tá certo? Então, isso é algo que não dá para a gente esquecer. Então, trouxe aqui a redação do artigo 24, só para a gente deixar isso bem claro em nossa mente. Eu grifei aí, inclusive, pensão por morte por cônjuge e companheiro. Embaixo ele fala, deixada por cônjuge e companheiro. Cônjuge e companheiro. Então, está sempre repetindo que essa vedação de acumulação, né, de mais de uma pensão, de cônjuge do mesmo regime, é sempre quando estiver tratando do mesmo, de cônjuge ou companheiro, tá bom? E aí vem os benditos redutores, que é outra coisa, benditos, né, gente, para não falar um palavrão aqui, mas que trazem muita complicação para quando a gente vai entender. Esses redutores, eles são sempre aplicados por faixa. Não significa que, não, eu recebo acima de 4 salários mínimos, vou pegar um redutor só de 10% e pronto. Não, você vai fazendo a aplicação desses redutores por faixa, a exemplo do que é feito no imposto de renda, a exemplo do que é feito hoje na contribuição previdenciária também dos servidores públicos, contribuição previdenciária de empregado, né, no RGPS. Então, é feito por faixa. Você vai primeiro ver a primeira faixa, recebe até aquele valor, até um salário mínimo, não sofre redutor nenhum, entre 1 e 2 salários, acima de 2 salários mínimos, até 3, vem os 40%, e assim sucessivamente. Então, você vai fazendo essa aplicação por faixa, tá? Isso eu aprendi, inclusive, com o Kerley, tá? Kerley, para explicar cálculo, não tem ninguém melhor, gente. Mas eu sou suspeita para falar dele. E aí, vamos ver um caso na prática. Eu trouxe para vocês no material todo o processo administrativo que gerou isso que a gente está discutindo aqui, tá? Eu ocultei no material os dados sensíveis, né, onde podia identificar o cliente e tudo mais, mas vocês vão ter acesso a eles na íntegra. Trouxe as petições de defesa que foram utilizadas em
em Word, né, para que vocês possam editar, terei somente timbre e os dados pessoais também, mas vai estar disponível se o Tiago resolver compartilhar com vocês, tá bom? Lá vou eu complicando o Tiago. E aí eu trago para vocês uma notificação que uma cliente minha, eu mantive inclusive esse pedacinho de caneta para vocês verem que realmente foi o original. Uma cliente minha lá do sindicato, que recebeu essa cartinha do coração, dizendo que a pensão por morte dela não estava sendo aplicado o redutor e que ela ia passar a ter a incidência desse redutor, tá? E ela tem a incidência desse redutor por quê? Porque ela recebe uma outra pensão por morte, também de RPPS aqui do estado do Rio Grande do Norte, do IPERNE, tá? Então, ela teria que optar por uma das duas para que houvesse a aplicação dos redutores. E aí tem uma outra implicação nessa notificação, né? Quando ela recebe a notificação, ela nos procura e a gente vai conversar, olha, mas como foi esse pedido de pensão? Não, eu fui lá, me disseram os documentos que eu precisava, tal, não sei o quê. A senhora assinou um termo de responsabilidade avisando que tinha que informar se recebesse outra pensão, outro benefício? Não, não tinha isso não. Certeza, certeza. Tá bom? E aí a gente acredita no cliente. E vamos ver o que aconteceu, né? Pedi toda a documentação, que nesse caso aqui, aplicaram o redutor e avisaram que como ela recebeu um valor a maior por um tempo, iria descontar dela aquilo que ela recebeu a maior, tá? Esse caso aqui é a viúva do servidor. E aí, vamos lá, gente. Aqui ele traz a notificação toda bonitinha, quando a pessoa faleceu, que eu grifei aqui para vocês verem que foi depois da emenda 103, então, como o fato gerador é após a emenda, não teria para onde correr, tem que aplicar o artigo 24 da emenda 103, e ela teria que realmente optar por um dos benefícios, não dava para receber os dois na integralidade, exceto se ela fosse... Aliás, perdão, não, aí ia aumentar a questão do cálculo do benefício dela, né? Se ela fosse inválida, então ela poderia receber um benefício de forma diferente, a contagem, mas o redutor sempre vai ser aplicado. Então, aqui foi que me surpreendeu. Notificaram a filha do servidor, dizendo que ia ser aplicado a ela também, ia ser aplicado não, foi aplicado para ela o redutor e que ela teria que devolver valores, porque ela teria supostamente recebido valores a maior, tendo em vista que não foi aplicado o redutor desde lá de trás. Essa foi a notificação que me surpreendeu. Ela recebeu também da mesma forma, né, falando do redutor do artigo 24, esse aqui embaixo, né, deixei grifadinho também, mas vocês leram comigo lá no início que não se aplica redutor quando a pensão não é para, ou quando a pensão é decorrente de pai, que é o caso aqui, né? Ela recebe uma pensão por conta do pai, ela é menor ainda. Então, nesse caso, o Ministério da Saúde a notificou, dizendo que estava aplicando o redutor e que ela teria que pagar de volta o que recebeu. Deixa eu voltar aqui. E aí, ao atender esse cliente, a gente vai olhar a notificação, ver o que é que está se discutindo ali para você poder identificar o problema e possíveis soluções. E aí foi feita a entrevista, aquilo que eu falei para vocês, que ela disse que não tinha assinado aquele termo, né, que é algo que está no checklist da pensão por morte, hoje em dia, esse termo de responsabilidade, mas ela me afirmou que não tinha assinado, então a gente confia na palavra do cliente, vai que, né, ocorreu algum erro. Então, saí pedindo toda a documentação e conversando com ela, fui analisando as estratégias, né? Uma delas foi, inclusive, ó, já que você não assinou esse termo de opção, a gente vai dizer, vai sustentar que tudo bem, que tem que ser aplicado o redutor, mas que seja aplicado a partir de quando você começou a receber outra pensão, e aí a gente vai ver como foi que foi concedida essa outra pensão. E também a gente vai fazer o quê? Dizer que não só pode ter como marco temporal aquela publicação porque você não tinha responsabilidade de informar naquela data lá de trás de que teria uma possível pensão, né? Ela teria realmente que informar de toda forma quando ela passasse a perceber.
esse outro benefício. Mas a gente vai verificar. Aí ficou bem pequenininho agora para vocês, né, Tiago? Não estou te ouvindo, tu está mutado. Isso, ficou um pouquinho menor. Mas, assim, o pessoal também não precisa se preocupar, colegas, que depois eu vou disponibilizar, já me comprometi aqui, na integração do material, tá? Que depois nós podemos acompanhar com calma, então nem se preocupem agora em fazer alguma anotação, porque o material vai chegar na íntegra a todos vocês. Aqui, o que foi que... A primeira coisa que eu vou olhar quando eu vejo uma pensão por morte é certidão de casamento, se houver, né? Se não for um companheiro, e a certidão de óbito. Nesse caso, ela é uma certidão de casamento que tem o óbito averbado, ele já está num modelo bem moderninho de agora, né? Porque 2022 já estava em outro padrão, tudo mais, e na certidão de casamento consta os dados lá do óbito. Então, eu fui olhar se o casamento já tinha mais de 2 anos, para ver se foi concedido de forma correta. Fui olhar a data de nascimento também da minha cliente, para ver se ela teria direito à pensão vitalícia ou não, se tinha sido concedido de forma correta também nisso. E aqui eu até brinquei em outra aula que eu estava dando, que essa criatura teve muita sorte que o marido morreu na data certa. Se tivesse morrido um pouquinho antes, em 2019, não teria os redutores, né? Se fosse antes de 2019. Mas, em compensação, ela não pegaria uma pensão vitalícia, porque ela tinha praticamente acabado de completar os 44 anos, quando o esposo dela faleceu. E o esposo dela, algo que me chamou a atenção também, né, é que o esposo dela tinha quase o dobro da idade dela, né? Então, era algo que, assim, se a gente tivesse diante de um pedido de pensão no INSS e não fosse uma certidão de casamento, isso poderia trazer várias implicações para comprovar, né? Mas ela tem uma filha, e a filha tem 16 anos, então, tinha 16 anos na época, né? Então, assim, tinha várias coisas que a gente podia comprovar, ainda que ela não fosse casada efetivamente, mas me chamou muita atenção essa data dela de aniversário com a data do óbito. Ela fez aniversário em outubro, aqui está bem pequenininho também para mim, Tiago, deixa eu ver se eu consigo ver o arquivo aqui, tá? Só para confirmar para vocês a data. Ela fez aniversário... O aniversário a gente vai conseguir ver depois, que eu botei o documento de identificação dela. Mas a data do óbito dele, gravem essa data, por gentileza, casaram em 2015 e o óbito foi em fevereiro de 2022. Então, já tinha 7 anos o casamento, você não tinha que se preocupar mais do tempo de relacionamento, né? E aqui eu trago também qual é a importância desse documento. É saber a duração do casamento, para você ver se vai ser possível ou não conceder a pensão. E também é importante ver o documento de identificação, deixa eu passar para ele aqui. Aqui eu trouxe só aquela questão da temporalidade da pensão, né? Durante quanto tempo ela é paga, quando é que ela é vitalícia, quais são os requisitos. Aqui eu trouxe a 8.112 porque eu estou tratando de um servidor público federal, mas no RGPS a legislação é exatamente a mesma, né? As previsões são iguais para a pensão por morte, tanto no RGPS quanto no RPPS federal. Não sei como é que estão essas pensões concedidas em estados e municípios, se existem previsões diferentes com relação a esse tempo de duração da pensão para estados e municípios. Eu confesso que eu não conheço, não vi nenhuma legislação que fosse ainda diferente, que eu parasse para olhar essa questão, tá? E aqui foi que eu trouxe para vocês o RG da viúva, tá? Veja que ela completou aniversário em 14 de outubro. Então, 14 de outubro, ela completou os 44 anos, né? Ele faleceu em maio, não foi? 2022, que eu falei para vocês. Então, assim, esperou ela completar os 44 anos e faleceu, bateu as botas. Ele foi previdente até na data de falecer, né? Para poder deixar uma pensão por morte para a esposa que a resguardasse por um bom tempo. Aqui, a da filha, eu também pedi, porque eu queria saber até quando ela receberia a pensão, e isso vai fazer uma diferença naquilo que a gente vai ver mais à frente, né?
nas discussões que eu trago aqui, porque eu defendo hoje que é necessário fazer também um planejamento de pensão. É algo que é indispensável. Nessa situação aqui, inclusive, não teria muita diferença, né, porque ela não tinha um terceiro benefício ainda, porque ela é muito jovem, né, ela tem 44 anos, então ela ainda não tem nenhum benefício de aposentadoria, mas ela vai vir a ter, se fosse uma pessoa mais velha. Gente, eu travei para vocês? Voltou. Voltou? Voltou, tranquilo. Só deu uma pequena travadinha. Ah, tá ótimo. Eu trouxe para vocês uma situação hipotética no caso dela, se ela tivesse um outro benefício, para que a gente possa enxergar a diferença de um planejamento na pensão por morte, tá? O ritmo tá bom, eu vou mais lento, mais devagar, tá todo mundo conseguindo acompanhar, tá tranquilo? Então, vamos lá. E aqui eu vi a instituição da pensão por morte dela no IPER, tá? Que é o Instituto de Previdência aqui do Estado. Ela não trouxe essa portaria para mim, muitas vezes eu faço um trabalho investigativo também, tá, gente? O nome dela era um pouquinho diferente, então ficava fácil de eu encontrar essa portaria. Então, eu joguei lá para procurar no Diário Oficial e localizei a portaria de concessão da pensão dela no Estado. Se vocês forem verificar depois essa portaria de concessão, ela diz que foi concedida a partir de data X, com efeito retroativo à data Y. Então, ela fez o pedido dentro da data correta, tá? Aqui no Estado também tem aquela previsão de ser até 90 dias e tal, então foi concedida até a data do óbito, aliás, desde a data do óbito, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver a data. Deixa eu pegar por aqui, porque nesse outro tá bem pequenininho para mim, Tiago. Ó, mas aqui diz, ó, que a portaria foi de 29 de julho de 2022, né? O óbito foi em fevereiro de 2022, eu tinha falado maio antes, mas não foi fevereiro de 2022, então fica ainda mais perto da data do aniversário dela, né? Só que foi concedido com efeito retroativo. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, existe uma previsão que é diferente daquela que tem para o RGPS e é diferente do que tem para o RPPS federal. No caso da legislação do Estado, vai para vocês também no material, eu botei a emenda daqui, que é a emenda 20 de 2020, tá? Eles prevêem que, quando há pagamento de pensão alimentícia, a pensão por morte ela é concedida para a ex-esposa, né? Mas no mesmo percentual da pensão alimentícia. Então, assim, neste caso, essa ex-esposa recebia 20% e passa a receber pensão por morte, mas também no mesmo percentual dos 20%. No federal, ela vai entrar para aquela divisão, aquele cálculo de cota, 50% mais 10 por dependente, então chegaria a 80, já que tem cônjuge, esposa e ex-cônjuge, né? Ou cônjuge, filha e ex-cônjuge, então são 3 dependentes, seria 80% dividido em igual parte para as 3, e não haveria esse percentual diferenciado. O que, nesse caso aqui, foi um jogão para ela, porque a aposentadoria, a pensão por morte deste servidor no Estado era um valor muito mais alto do que no Serviço Público Federal. A pensão dela aqui ficou 15.959, né, sendo 20% para ex-esposa e o restante dividido entre mãe e filha, tá? Então, ficou 6 mil e alguma coisa para cada uma. 6.383 para mãe e para filha, e 3.191 para a ex-esposa. Então, se aqui fosse também em partes iguais, percebam que ia cair de 6 mil e alguma coisa para em torno de 5, né? Então, na renda familiar, isso traria um impacto de 1.200 e alguma coisa, de 2 mil reais, né? 1.000 e alguma coisa em cada pensão, na pensão da mãe e na pensão da filha. E aí eu trouxe essas observações, né, que estão no quadrinhos, que garantiu direitos desde a data do requerimento, desde a data do óbito, aliás, porque foi pedido dentro do prazo, né, para um requerimento, os 90 dias,
Foi concedido somente em julho, então, 5 meses depois do requerimento do óbito, porque eu não sei exata a data do requerimento, mas eu sei a data do óbito e gerou efeitos até desde a data do óbito. Então, assim, 5 meses depois foi que ela passou a receber essa segunda pensão por morte, que é, inclusive, de valor mais alto. Então, o que o Ministério da Saúde fez foi, tomou conhecimento alguns meses depois, já aplicou o redutor. E mandou aquela cartinha dizendo, ó, a gente vai cobrar de volta, tá? Vamos lá. Aqui, eu trouxe para vocês o que tem no padrão do formulário de requerimento de pensão por morte, tá? E aqui ele diz exatamente aquilo que eu perguntei a ela. O requerente de pensão se compromete a manter os dados atualizados sempre que modificar a situação, tal, ou obtenção de renda que possa interferir na situação do beneficiário no cálculo do benefício. Então, assim, ela assinou um termo dizendo que se houvesse qualquer mudança na situação dela, ela teria que comunicar ao Ministério, e ela não fez, tá? Isso ela realmente não fez. E eu confesso que eu fiquei curiosa para saber como o Ministério da Saúde tomou conhecimento, como foi feito esse cruzamento de dados. Eu ainda vou descobrir, e eu jogo lá no grupo, tá, gente? Para saber como é feito esse cruzamento de dados hoje. Trouxe aqui o trecho do formulário também. Ele não traz diferenciação, gente, quando o requerimento é para cônjuge ou filho, para essa questão de acúmulo ou não, é exatamente o mesmo termo, é um termo padrão para tudo, não traz diferença. E aqui, deixa eu só trazer para vocês, foi um resumão de como foi feito o cálculo. Aqui ele explica bem direitinho, inclusive, aquela questão das faixas, né? Aqui ele está dizendo como foi feito o cálculo para aplicar o redutor. A pensão inicialmente tinha sido concedida em 1.900 e alguma coisa, a partir da aplicação dos redutores caiu para 1.600 e alguma coisa. Então, graças a Deus que não era um valor grande, né? E ela teve uma redução relativamente pequena, mas aplicaram essa mesma redução também para a filha. Então, no caso dessa família, a redução traz um impacto, porque foi feito um duplo redutor, né, na pensão da viúva e na pensão da filha. Mas o cálculo, eu fui conferir, né, o redutor para a mãe, que estava correto aplicar, o redutor foi feito muito corretinho. Aprendi direitinho com o Kelly como faz o cálculo, e aqui eu conferi, e bateu, inclusive, os centavos. Então, achei lindo essa conferência. E aí eu trouxe quais foram os argumentos que eu fiz na defesa administrativa da mãe. Aqui, gente, eu tinha que apresentar uma defesa para ela, por quê? Por ela ser sócia lá do nosso sindicato, a gente fica meio que AGU, obrigado a apresentar defesa, mas eu sabia que o caso dela era indefensável. Ela iria, de toda forma, ter que aplicar o redutor, mas eu tentei diminuir a forma de devolução dos valores. O redutor não tinha como a gente brigar, ia ser aplicado e pronto. Mas essa reposição horária foi que eu tentei minimizar. E eu trouxe aqui para vocês quais foram os argumentos que eu utilizei. Inclusive, essa defesa que eu fiz está disponível para vocês em Word com a omissão apenas dos dados, tá? Porque dá para aplicar em outras situações, dá para aplicar para a fundamentação de uma petição, copia lá e usa à vontade, tá? Aqui eu pedi que não fosse realizada a reposição ao erário, porque a pensão tem caráter alimentar, e ela já tinha utilizado esse valor, não colou, eu sabia que não iria colar, né? Inclusive botei a carinha triste aí do lado para vocês verem que era só um chorinho, né? E que no caso não sendo concedido esse pedido de que não houvesse a reposição, que essa reposição só fosse feita referente aos meses posteriores à concessão daquela pensão no Estado, né? E até a data que foi corrigido o redutor, mesmo tendo efeito retroativo. Por que eu fiz esse pedido, gente? Porque ainda que tenha efeito retroativo, ela não recebeu aquele dinheiro naqueles meses anteriores, né? Então, em tese, pelo menos, assim, eu digo, vai que cola e ela ganha aí uns 5 meses que ela não tem que devolver, né? Mas não colou. Não colou, tá?
E assim, achei, inclusive chorei, foi essa minha sensação, né, quando eu vi, mas eu sabia que era uma defesa que não tinha muita chance de dar certo, tá? Então, todos os meus pedidos com relação à mãe foram indeferidos. Ela foi aplicada um redutor, eu ainda falei para ela que existia a possibilidade da gente recorrer ao judiciário alegando a questão alimentar, mas ficaria bem temerária a questão da boa-fé, que é o que a gente ainda consegue sustentar para servidor, para pensionista, para não haver essas reposições, porque ela assinou um termo se comprometendo a informar e não fez, né? Então, ficaria bem complicado a gente conseguir judicialmente, e o valor, graças a Deus, não era um valor alto, né? Em torno de R$ 2.000 que ela tinha que fazer essa reposição, e ela podia, inclusive, pagar parcelado. Na Lei 8.112, salvo engano, no artigo 46, ele traz a possibilidade de você optar por fazer o pagamento de forma parcelada. Lá traz uma menção de 10% do valor, que é o que os órgãos usam normalmente, mas não é um teto. Não é um teto. Se a minha memória não estiver falhando, lá vai estar dizendo que é a partir de 10%, e eles usam isso como se fosse 10% sempre. Então, ainda era algo bom para ela, porque a pensão tinha um valor de R$ 1.600, então, o máximo que seria cobrado mensalmente seria os 160. Então, não teria aquele impacto gigante na vida dela, né? Não era algo que ela queria, mas a gente trabalha com o que pode. E aí eu trouxe a resposta da defesa administrativa, que foi feita para a viúva, né? Ocultei, claro, aquilo que podia identificar, tudo, mas ele trouxe cada tópico que eu falei, ele rebateu bem direitinho, inclusive ele menciona os IDs do termo de responsabilidade dela e tudo mais, então foi aquela coisa que eu só sentei e chorei, não tinha o que fazer. Mas eu ainda me revoltava com o da filha, tá? E aqui eu trouxe para vocês o valor reduzido. E vou querer que vocês prestem atenção nessa. Isso é uma ficha financeira, se vocês não estiverem habituados, tá? A ficha financeira ela é um resumo anual dos contra-cheques. É como se fosse um contra-checão, né? Você tem lá de janeiro a dezembro em 2 folhinhas. Inclusive, quando for atuar com servidor, é o que eu aconselho, para você não ter que juntar 12 documentos, 13, né, contando com o 13º, você junta só a ficha financeira, que vai diminuir a quantidade de documentos que o juiz tem que analisar. A gente tem que pensar sempre em quem está olhando o nosso processo, né? Então, para facilitar, meu conselho, ficha financeira. Esse é o modelo do federal, tá? Vão ter vários tipos de ficha financeira por aí. Algumas, a daqui, por exemplo, do Natal Prev, que é o Instituto de Previdência daqui, quando a gente tem esse acesso, ela não é tão bonitinha de ver como essa do servidor público federal. Não sei se é porque eu estou mais habituada com essa e gosto mais dessa, mas eu não achei tão fácil leitura como eu vejo aqui, tá? E aqui eu trouxe para vocês, até marquei com a setinha, que eles simplesmente alteraram o valor da pensão. E isso pode trazer algumas implicações ruins que eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver analisando a filha, tá? Aqui eles passaram foi quando eles passaram a pagar com o valor reduzido da pensão dela. Veja que aqui ainda não tinha nenhum desconto, né? E aqui eu já trouxe para vocês o valor com desconto. Os 177 aqui. Cíntia, mas você tinha falado que era 1.600 e pouco. Essas pensões sem paridade, elas têm reajuste anual, né? Quando tem o reajuste no RGPS, também é aplicado no RPPS federal, os mesmos índices e na mesma data. Então, por isso que o valor está um pouquinho diferente aqui, porque a gente virou o ano, tá? Veja que foi quase um ano depois, ou exatamente um ano depois. Não sei o que eu quero. Fala, Cristiane. Não estou te vendo. Doutora Cristiane. Desculpa, eu apertei sem querer, me perdoe. Não, sem problema, porque eu vi só que tinha levantado alguma coisa aqui,
Mas se precisar, só me interrompe, tem problema não, tá? E esse telefone, ainda tá aprendendo a usá-lo aqui, que é um telefone novo. Eu vou tentar baixar a mão para não atrapalhar. Não tem problema nenhum, tem problema nenhum. E aí, foi um ano depois que foi feita a correção que o Ministério da Saúde tomou a iniciativa de notificar para ressarcir aqueles valores. Então, veja que a pensão dela no federal, ela também foi concedida desde a data do óbito, tá? Então, desde fevereiro de 2022, e aqui é novembro de 2023. Eles vão começar a descontar em novembro de 2023, mas referente ao período lá atrás, entre fevereiro e outubro, que foi quando eles pagaram sem o instituidor, sem o redutor do instituidor. Aí vamos lá. Já a defesa da filha, vocês veem aí que a foto é mais bonitinha, né? A pessoa está mais feliz, porque eu tinha mais argumentos para utilizar. E eu realmente estava convencida de que o redutor para ela não deveria ser aplicado. Eu estava convencida e eu acho que eu consegui convencê-los, mas eles... Vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu com a situação dela até o presente momento, tá? O que foi que eu aleguei? Deixa eu pegar aqui, porque eu consigo ler melhor. Eu aleguei a impossibilidade de utilização do redutor, tendo em vista que a pensão por morte que era paga era decorrente do pai dela, e o artigo 24 é somente para cônjuge e companheiro, né? Aqueles redutores vão aplicados de novo, casa, artigo 24, lembra de casar, casamento e companheiro, somente, tá? Necessidade de recálculo da pensão dela, porque eles aplicaram o redutor, eles não notificaram ela quando foram aplicar o redutor. Eles só notificaram da reposição ao erário. E a mãe não nos procurou nessa época. Por certo, achou, não tinha alguma coisa errada, pagaram errado, corrigiram agora, beleza. Que não era para ser. Então, não notificaram ela da aplicação do redutor e aí notificaram a filha quando foi para fazer a reposição ao erário, para descontar valores dela. Então, o que foi que eu aleguei? Que a pensão dela tem que ser recalculada, tem que ser paga sem o uso do redutor, e, na verdade, ela não tinha que pagar nada, ela tinha que receber de volta o que deixou de pagar, o que deixou de receber, né? E o que foi que o Ministério da Saúde disse? Aqui é a decisão administrativa deles, nessa outra tela eu não estou conseguindo ler, mas aqui eu vejo. Ó, diante da manifestação apresentada, verificamos que, de fato, o artigo 24 não prevê a aplicação de nenhum redutor em caso de pensão por morte deixada por genitor. Aí fala. Por isto, solicitamos a COLEP a confirmação do entendimento. Então, assim, eu entendi que eu não posso aplicar, mas servidor, ele fica meio amarrado, gente, né? Ele tem um certo medinho de ser responsabilizado pessoalmente por algum ato. Então, para não sofrer isso, é melhor que eles prorroguem uma atitude e venham lá de cima dizendo, realmente faça assim. Então, foi isso que foi feito no caso dela, tá? E aí eles concordaram com tudo que eu tinha feito. Concordaram com tudo que eu tinha alegado. Mas eu trouxe aqui a tradução da resposta administrativa da defesa da filha. Servidor amarrado. Mandou para a COLEP, e isso está lá desde o ano passado. A filha está recebendo dessa forma. A COLEP é a Coordenação de Integração e Legislação Pessoal, tá, gente? A filha, vocês lembram que eu pedi para vocês gravarem como estava o pagamento da viúva, né? Que lá reduziu o valor da pensão. Vê que no caso dela aqui, ela está recebendo o mesmo valor e embaixo um desconto de pensão civil. O que é que isso significa? Que a pensão está lá calculada e o redutor está vindo embaixo. Ela não está fazendo reposição ao erário. Lá na da mãe, aparece o desconto como reposição ao erário. Isso aqui é outubro de 22, novembro, perdão, de 22, onde teve só a aplicação dos redutores, né? Aqui, ela teve o reajuste da pensão, né? Daquela forma que eu falei para vocês. E tá aqui o redutor.
Quando eu estava falando sobre esse caso em uma outra turma, uma colega que trabalha no setor pessoal de um RPPS me chamou a atenção do seguinte fato. Cíntia, a forma correta de fazer o pagamento de pensão por morte quando tem a utilização de redutor é essa que está sendo feita para a filha. E por quê? Porque, vamos lá, gente. Em 2022, quando foi concedida a pensão por morte, o valor do salário mínimo era 1. Então, os redutores que vão ser aplicados são aplicados de uma forma X, né? Se é pago daquela forma eternamente amém, eu ainda fiquei de verificar e recalcular a pensão da mãe, porque ele pegou o valor já com redutor, 1.600, vamos fechar em 1.600, e aplicou o reajuste de 1.600, ao invés de recalcular a cota dela e depois aplicar os redutores. E isso pode trazer um impacto financeiro. No caso dela, o impacto deve ser pequenininho, tá? Mas isso ao longo do tempo vai trazer um prejuízo grande. Mas tem pensões que esses redutores são drásticos, assim, tipo, o salário do servidor, vamos dizer que fosse 12 mil, quando a gente vê a pensão que é para 3,5, 4, né? Então, imagine esses redutores continuando sendo aplicados sem esse recálculo, né? Isso pode trazer um prejuízo realmente. Então, isso me chamou a atenção, e essa fala dessa colega, eu não sei se ela veio para esse grupo aqui, mas eu acredito que não, porque eu não divulguei lá, tá? Mas ela trabalha, salvo engano, no Paraná, e ela me falou que no Paraná, no estado do Paraná, eles fazem o cálculo dessa forma como está sendo feito para a filha. E ela até me mandou, como está na portaria 1467, que essa portaria é a Bíblia, tá? Para o RPPS, então quem quiser trabalhar com a RPPS, anda com essa Bíblia debaixo do braço. A MTP 1467, ela está para o RPPS, assim como a IN 128 está para o RGPS. Então, não dá para não conhecer ela, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês a ficha financeira da filha. Não, perdão, essa não é a ficha financeira da filha. Essa é a ficha financeira do instituidor. Tá? Ele recebia 7 mil e alguma coisa bruto, né? E aí tá o valor que ele pagava de pensão alimentícia, que era os 20%, 1.300 e pouco, né? Não sei se dá para vocês enxergar aí, mas deixa eu aumentar aqui minha tela. Meu mouse está desaparecendo. Ó, o que ela recebia de pensão alimentícia, aqui no Ministério da Saúde, era 1.347. E a pensão dela, como ela também vai aplicar o redutor, aqui no Ministério da Saúde, naquela data, né, lá em 2022, seria 1.600 e alguma coisa. Então, ela teve um acréscimo de 300 e poucos reais só com a morte lá do servidor. Porque aqui, no federal, não se mantém o mesmo índice, o mesmo percentual que vinha sendo pago de pensão alimentícia, como o é no RPPS aqui estadual. E aí eu trouxe o que foi que aconteceu na pensão por morte da filha, pensão por morte da viúva, para vocês irem vendo os valores, se habituando com os valores. E eu trouxe uma situação aqui. Supondo que a viúva fosse aposentada também, qual seria a remuneração da família? E aqui eu estou somando só a viúva com a filha, tá? A remuneração da família, né? A renda familiar, para a gente ver se valeria a pena pensar em planejar uma pensão ou não. E aqui tem outra coisa que eu quero que vocês se atentem. Eu botei que ela estaria recebendo uma aposentadoria de 6 mil reais. E a pensão por morte no Estado, 6.383. Então, a grosso modo, quando a gente olha, iria pensar em, a pensão por morte tem um valor mais vantajoso, vou pedir para aplicar o redutor na aposentadoria dela. Outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Na legislação aqui do Estado do Rio Grande do Norte, pensionista paga contribuição previdenciária, certo? Eu botei os 6 mil reais aqui, porque se ela fosse servidora pública federal aposentada, ela não pagaria contribuição previdenciária, e se ela fosse aposentada do INSS, ela também não pagaria contribuição previdenciária. Servidor público federal aposentado ou pensionista, ele só paga só paga a contribuição previdenciária daquilo que excede o valor do teto do RGPS. Então, nesse caso aqui, recebendo 6 mil reais,
ela não teria desconto de contribuição previdenciária. Já no estado do Rio Grande do Norte, ela paga a contribuição previdenciária de 11% do valor que vai de R$ reais de alguns centavos até 6.101, que devia ser o teto do RGPS na época, lá em 2020, quando foi editada a Constituição, a emenda constitucional aqui do Estado. Então, o que é que acontece? O que passa desses 6 mil, ela paga a contribuição de 14%. E o que passa depois a outra faixa é a partir de 15 mil. O valor da pensão, eu não sei como é que o Estado está calculando a pensão. Se ele, para tributar, se ele pega o valor da pensão antes de fazer a divisão de cotas, ou se ele só pega depois de dividir as cotas. Porque imagine que a parte da família aqui, 6.384 vezes 2 vai dar, sei lá, 13 mil e alguma coisa, quase 14 mil, vamos arredondar para 14. Então, ela iria pagar uma contribuição previdenciária bem bacana aí, e faria com que esses 6.300 não fosse o benefício de maior valor. Então, não dá para a gente pegar só o valor bruto da pensão e dizer, esse é o benefício mais vantajoso. Isso é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, quando a gente vai escolher também o benefício para aplicar o redutor, tá bom? E aí, grave aqui esse valor, tá? O valor da família sem aplicar nenhum redutor, vamos dizer que essa situação fosse alguém que aposentou antes de 2019, a pensão também foi antes de 2019, não ia ter redutor nenhum. O valor da remuneração familiar, da renda familiar, seria R$ 22.719,56, tá? Aqui eu vou passar para ver, eu já escolhi os benefícios que eu vou aplicar o redutor. Eu vou aplicar o redutor na pensão por morte do Ministério da Saúde, essa não tenho dúvida, que era 1.600 e alguma coisa. Aqui eu mantive os valores de 2022, tá? Porque eu não tive acesso aos contra-cheques dela de anos posteriores, 2023 e 2024, para trazer para vocês. Então, não tinha como fazer esse cálculo atualizando para agora. Mas com relação aos valores de 2022. E aí, não tinha dúvida que o do Ministério da Saúde seria um dos que aplicariam o redutor. E escolhi a pensão por morte do Estado para sofrer o redutor por conta dessa questão da contribuição previdenciária. Aplicando aqueles redutores, a pensão por morte da viúva cairia de R$ 6.383,98 para R$ 3.014,40. Então, a renda da família, ao final, seria R$ 19.044,98. Então, a gente vê aí uma redução, R$ 3.000 quase, né? R$ 3.000 quase. E aí eu continuo perguntando, planejar a pensão faz diferença? Uma das soluções para este caso, né, que eu imaginei que não dava mais para fazer, seria isso aqui. Pedir a pensão por morte em um dos regimes somente para a filha, até a filha completar a maioridade. E isso traria diferença? Veja que a renda aqui, se a pensão por morte do Estado, que é a maior, que a gente não quer que aplique o redutor, o cálculo da pensão inicial, tá? No Estado, ele é igual ao do federal. Ele fica os 50%, mais 10% por cada dependente, mas não vai dividir em partes iguais, porque lembra que tem a ex-cônjuge lá recebendo 20%. Então, a filha passaria a receber, ao invés de 6.383, 11.171,90, esse valor não teria redutor nenhum. A pensão por morte do Ministério da Saúde seria 2.593, porque a gente poderia pedir só para filha, ou só para mãe, ou pediria somente para a filha, para não ter o acúmulo de início, né? Porque ela também recebe uma aposentadoria, a gente supôs, né, que ela também receberia uma aposentadoria no valor de R$ 6.000, e aí a renda familiar passaria a ser R$ 19.765 por mês. Continuo perguntando, faz diferença a gente planejar? E qual foi o resultado que eu vi? Se a gente fizesse o pedido da pensão por morte somente para a filha, na data da concessão da pensão, a filha tinha, salvo engano, 16 anos, e aí eu calculei por quanto tempo ela receberia ainda a pensão. Seriam quase 5 anos, 59 meses,
e pegaria 5/13º. Então, a diferença mensal, calculando essa diferença congelada lá em 2022, seria de R$ 720. R$ 720 vezes 59 mais 5, 64 vezes, dá uma diferença nesse período de R$ 46.090. Então, não dá para a gente esquecer que a pensão também precisa ser planejada. E precisa ser planejada, inclusive, assim, quando tem filho, gente, um conselho que eu poderia dar é, pede só para o filho, inicialmente, deixa para pedir de cônjuge depois, porque no caso dela, tudo bem que ela é jovem, que ela tem 44 anos, então ela não vai aposentar durante esse tempo, né? Então, essa terceira renda que eu coloquei aí, ela não existe. Mas imagine uma pessoa que, vai que acontece, né? Tenha, sei lá, 60 anos e tem uma filha jovem ainda, com algum período para receber pensão, que pede também a pensão para si e aposenta nesse meio tempo. Então, inicialmente ela não teria o redutor, mas posteriormente teria. E a gente tem que fazer esse joguinho também, para ver quanto tempo o filho receberia. Se tiver filho inválido, eu não tenho dúvida de que você pede só para filho. Porque o filho inválido, o cálculo da pensão, ele é melhor, né? No Serviço Público Federal, ele vai ser 100% até o teto do RGPS, e depois tem o cálculozinho de uma parte do que é série. Então, já melhora muito. Até porque, se a gente for analisar aqui no caso que a gente está vendo, se essa filha fosse inválida, como a pensão, na época, ela passava um pouquinho do RGPS, elas iriam receber quase o valor integral do servidor, né? Só que, lembrando que no Ministério da Saúde, como a legislação é federal, iria dividir em partes iguais com a ex-cônjuge, mas melhoraria a pensão também. Então, gente... Doutora, Oi? Se eu posso contribuir com alguma coisa, essa semana não, o GESCOM lá no Ministério da Previdência, ele mensalmente ele traz um informativo de consultas ao GESCOM. Então, essas informações que estão ali, de alguma forma, é o olhar do Ministério da Previdência sobre um assunto. E esse mês saiu uma notícia bem interessante, que é a aplicação que é a renúncia aos proventos do benefício previdenciário de menor valor. Então, assim, eu achei muito, muito interessante, porque também é uma forma de fazer o planejamento da pensão. Nesse caso concreto, a pessoa tinha 2 aposentadorias, a servidora tinha 2 aposentadorias, e ela veio a receber uma pensão, o que ocasionaria a redução de todos os benefícios. E o Ministério ali, analisando o caso, na consulta que foi feita, ele deu essa possibilidade da renúncia do valor, podendo ser requerido depois a qualquer tempo, podendo ser restabelecido a qualquer tempo, considerando o caráter alimentar. Eu achei muito interessante. E essa escolha do melhor benefício, tipo, pode ser que inicialmente, no caso dela, vamos dizer que ela tivesse aquela terceira renda, que seria a aposentadoria dela, e por falta de orientação, ela escolheu que o melhor benefício era lá a pensão por morte, sem pensar naquele desconto de contribuição previdenciária. A qualquer momento, ela pode chegar lá e dizer, olha, eu não quero mais que o redutor seja aqui, não, que seja ali. E com relação a esse caso, Cristiane, 2 pode ser melhor do que 3. 2 pode ser, com certeza, melhor do que 3 se for agora, né? Se for pós-emenda 103, eu não tenho dúvida que será. Mas eu estava conversando com uma colega que eu acredito que está aqui nesse grupo também, entrou esses dias, não sei, que ela me trouxe um caso que eu achei bem interessante. Porque quando a gente vê o artigo 24, ele traz uma ressalva com relação aos benefícios que já forem concedidos antes da emenda 103, ou que o fato gerador seja anterior à emenda 103, né? Imagina essa tua situação, doutora Cristiane, né? Que você está mencionando uma pessoa que era aposentada, tinha 2 aposentadorias, e a pensão veio posterior.
É o caso da cliente dessa minha colega. Ela entrou na justiça, é no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu acho o Rio de Janeiro, se eu não me engano, TRF3? Não sei. Eu acho que é o 3, não tenho certeza. Ela ficou de me mandar o processo, estou super curiosa para ver, mas o que foi que ela alegou e que foi concedido, e eu achei super bacana a alegação dela. Se é garantido os benefícios que já estavam concedidos antes da emenda 103, concorda comigo que 2 aposentadorias não tinham que ter o redutor. 2, TRF2, obrigada, Michele. Então, essas 2 aposentadorias não deveriam ter o redutor aplicado. E ela ainda alegou que na pensão também não, porque esse acúmulo veio depois, mas como eu não posso contar com esses benefícios que já tinham sido concedidos antes, não deveria ser utilizado redutor em nenhum dos benefícios. E até agora, o processo dela foi concedido dessa forma, inclusive com uma tutela que ela nem pediu, que ela disse, estou morrendo de medo, porque minha cliente está recebendo os 3 benefícios integrais. Então, assim, foi uma situação muito legal. Se ela me mandar esse processo, eu trago também para discutir com vocês, que eu achei uma discussão bem viável, assim, para a gente brigar. Eu confesso que eu disse a ela, colega, manter a integralidade das 2 aposentadorias, que ela já recebia antes, beleza, é bem defensável, mas não aplicar o redutor na pensão que foi concedida depois, eu não acredito que vá se manter. Mas que se ocorrer, ótimo, né? A gente consegue salvar muita gente com isso. Então, foi uma discussão que eu tive com ela, assim, que eu achei bem bacana. E, gente, para hoje, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Discutir aqui um casinho prático, para quem quiser me seguir, ver o meu gatinho Banguela, que ele está sempre lá nas redes, né? Eu fico à disposição também. Quem quiser trocar alguma ideia, conversar, eu sou bem aberta, tá? Eu adoro essas discussões, inclusive quando a colega trouxe esse caso, olha, eu estou conseguindo manter os 3 benefícios, eu achei o máximo, e eu gosto de receber, porque aí eu trago e divulgo para quem quiser me ouvir, né, gente? Eu agradeço demais a atenção de vocês aqui hoje. Reitero meu agradecimento ao Tiago, né, pela confiança que foi depositada. Peço desculpas qualquer coisa para vocês, que esses dias, assim, para mim, estão bem pesados, né? Ai, obrigada, Elita, que bom que vocês ficaram aqui. Como diria o meu mentor, o Kelly, que também está aqui, né? Não sei o que foi que vocês fizeram para o Tiago, para ele me chamar para eu vir aqui falar besteira para vocês, né? Agradeço demais a atenção, terem ficado até aqui. São 8h40 da noite, eu sei como é cansativo, gente, mas, assim, eu confesso para vocês que eu adoro estar aqui falando de RPPS. Doutora Cintia, isso é uma verdadeira aula de pós-graduação em plena quarta-feira à noite. Aqui. Com certeza, nossa, é tanto conteúdo, e um conteúdo tão riquíssimo, assim, tão valioso, né, que demonstra o quanto tu ama fazer o que tu faz, né, que é advogar. E isso com certeza, traz uma inspiração para todos os colegas. Muitos estão aqui, talvez estão iniciando na advocacia, alguns já têm mais tempo de jornada, né, mas ainda assim todos precisam se reinventar a cada dia, né. Nós estamos sempre buscando aí novos caminhos. Hoje nós já estamos enfrentando a inteligência artificial, e isso não veio para nos amedrontar, isso veio para trazer novas ferramentas de trabalho. Porque eu sempre digo, a inteligência ela é lógica e nós somos imprevisíveis. Então, quanto a isso, por mais que o software seja muito bom e nos auxiliar a fazer planejamentos excelentes, como tu demonstraste aqui agora na aula, ainda assim, a criatividade do profissional será o importante. Não, de bola que estou com 2 pequenos filhotes caninos aqui. Então, assim, ainda assim, a nossa criatividade nunca vai ser substituída, né? Porque nós temos uma percepção muito maior do contexto, até mesmo que vive o nosso cliente. Tudo que tu trouxeste aqui, justamente, se resume em um bom planejamento previdenciário. Como tu disseste, não é simplesmente reconhecer os requisitos para alcançar o objetivo pessoal, é ver se aquele realmente é o melhor caminho, se vai dar bem melhor retorno financeiro ao cliente, não só a curto prazo, mas a longo prazo, né? E muitas vezes o sujeito que não se planeja está fadado ao prejuízo. Hoje o planejamento previdenciário deixou de ser um serviço de luxo,
Ele é um segredo que se aplica a qualquer espécie de benefício previdenciário. Pensão por morte, aposentadoria, salário maternidade, como eu digo agora, gravidez planejada é quando tu te planeja até previdenciariamente, né? Então, assim, bom, vou fazer um investimento para daqui 14 meses eu recuperar este valor, né? Então, na verdade, hoje em dia eu chamo isso de gravidez planejada, né? Qualquer benefício, planejamento previdenciário é o eixo central, porque justamente agora que tu trouxeste aqui uma matéria extremamente complexa, mas a partir do momento que tu consegue transformar as possibilidades, as estratégias em números, fica claro para nós, colegas que estamos aqui te assistindo, e ainda mais para o cliente. Isso brilha os olhos do cliente, porque ele consegue enxergar um caminho que vai dar um retorno. E há muito tempo, e talvez quando eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar como office boy em escritório de advocacia, eu não tinha essa percepção da Previdência Social, eu não enxergava a Previdência Social como uma fonte de investimento financeiro. Ela não, talvez pela obrigatoriedade da contribuição, ela faria parte da minha carteira de investimentos no futuro, mas eu não voltava os olhos para ela pensando que realmente é um bom investimento. É necessário fazer um planejamento previdenciário. Muitos colegas aqui deveriam se deparar, principalmente antes da informatização dos processos, do portal do INSS, com um cliente que já vinha com uma comunicação de decisão de um indeferimento de um pedido administrativo. Aí cabia a ele tentar reformar aquela decisão sem mesmo saber se era o melhor momento de aposentar aquele segurado. Hoje não, o cliente não consegue sozinho ter a autonomia que ele tinha antes de buscar, ir lá conversar com o servidor, protocolar o pedido, ele se depara muitas vezes com um vigilante da agência que diz para ele, o senhor tem que ligar para 135 ou entrar no portal do INSS. Por conta disso, ele faz... Confia naquela simulação que está lá no portal, né? Ele faz o caminho inverso, ele agora procura o profissional primeiro para fazer uma prévia análise para posteriormente verificar qual é o melhor caminho, aí encaminhar o pedido administrativo na hipótese de indeferimento à juização. Por conta disso, cresceu o planejamento previdenciário. Esse serviço cresceu de uma tal maneira e ele se aplica a regime geral, a regime próprio, como tu disseste. Municípios e estados têm suas autonomias, né? Por exemplo, aqui no meu município de Pelotas, ele ainda não aderiu à emenda 103. Então, nós temos ainda um regulamento diferente. E eu, claro, particularmente, lido mais com o regime geral. Mas ainda assim é um campo a ser explorado. O servidor também precisa deste planejamento. O servidor quer ter essa segurança. Por mais que a nossa atividade seja uma atividade de meio, não de fim, nós temos que minimamente traçar uma estratégia. Não causar um medo no nosso cliente. Olha, se aposente agora porque pode piorar a regra. Pega essa aposentadoria nesse valor mesmo que depois pode ser pior. Essa é a pior orientação que nós podemos dar. Porque aí, anos depois, ele vai se deparar com um profissional que realmente vai calcular as possibilidades para ele, vai dizer, olha, por que tu aceitaste essa possibilidade? Porque o Thiago me disse que aquele momento é o que eu poderia fazer. Bom, o senhor poderia ter guardado 1 ano e meio a mais e majorado a renda em R$500. Isso a longo prazo é muito dinheiro. Né? Então, assim, eu queria te agradecer. E assim, Thiago, você também fez escola lá no Márcio Hartz, então você conhece o ROI, e só para trazer aqui, lembrar mais uma vez que nem sempre o melhor benefício é aquele de maior valor, né? Eu tenho um planejamento que eu fiz agora, estou aposentando um cliente agora, que eu convenci ele a aposentar recebendo R$1.500 a menos. É coragem, né? Assim, você diz, tu vai receber R$1.500 a menos, mas para receber esses R$1.500 a mais, ele ia ter que esperar em torno de 4 anos. Então, seriam 4 anos de contribuição e 4 anos de renúncia de um benefício de R$5.800. Então, quando você calcula o que ele deixaria de receber durante esses 4 anos que faltam para ele alcançar essa outra regra, o investimento que ele ia fazer e por quanto tempo ele iria receber depois, não valia a pena. Não valia a pena. E aí, você, fazendo o cálculo, mostrando esse número para o cliente, fica fácil de explicar. E para servidor, convencer um servidor a fazer planejamento previdenciário, hoje está um pouco mais fácil por conta da emenda 103, mas antes havia muita resistência, porque dizia, eu vou aposentar com a última remuneração, então não preciso fazer planejamento. Mas para que serve um planejamento para servidor, mesmo nessas situações anteriores? Ele poderia alcançar alguma regra que, ainda que não fosse benéfica, que não garantisse a integralidade que era bem desejada, ele poderia receber abono de permanência. Ele poderia fazer uma verbação de um tempo que implicasse para ele em alguma outra verba que fosse vantajosa. Então, assim, mesmo na época da integralidade, quando ainda era garantida, que ainda é em algumas situações, né, de direito adquirido, mas eu sempre
sempre não, né? Mas em várias situações eu sou contra a integralidade, mesmo quando o valor era mais alto do que a média. Porque você recebe integralidade, mas você leva junto, eu chamo de combo McDonald's, não tem como você separar. Paridade. E pelo menos para o servidor público federal, antes do reajuste que houve em 2023, que foi de 9%, houve um reajuste, pelo menos na categoria que eu acompanho, em 2017. Então, são 6 anos de valor congelado. Então, se você aposenta por média, ainda que antes da emenda 103, você ficasse tetado na sua última remuneração, mesmo quando a média era abaixo da sua última remuneração, em muitas situações ainda era vantajoso você optar por média. Então, eu sempre defendi planejamento para servidor por conta dessas situações. E com alguém queria falar? O Paulo está falando aqui. Fui gestor de um RPPS por 16 anos e costumava dizer que não precisava de advogado para se aposentar. Agora o advogado é imprescindível. Pois é, Paulo. Na verdade, assim, você não precisa do advogado para se aposentar, sabendo que você corre o risco de se aposentar muito mal, né? Então, eu tenho muitos clientes lá do sindicato hoje que vêm para mim, doutora, eu queria fazer uma revisão da minha aposentadoria, porque eu queria deixar a integralidade e me aposentar por média. Mas, assim, a gente tem, não é uma legislação proibindo, né, mas tem uma portaria, pelo menos para os servidores públicos federais, que proíbe essa revisão, pelo menos administrativa, porque aí a única justificativa para a revisão é o índice posterior à aposentadoria, né? Então, não é possível. Já hoje, como a gente tem médias que podem superar, e superam muitas vezes, a última remuneração do servidor, é possível fazer essa revisão, mas para as médias concedidas anteriormente, a gente ainda encontra uma briguinha, e eu não consegui ainda um cliente que dissesse, eu quero comprar a briga, né, porque a gente pode tentar convencer o cliente, mas o risco, quem sofre é ele, né, então a gente tem que explicar essas situações para o cliente também. Então, gente, RPPS é uma coisa que eu amo, né, não posso negar, acho que meu olho brilha quando eu falo, e aprendi a gostar de cálculo, né, porque eu vim fazer direito correndo de cálculo, e aí quando você se depara com planejamento previdenciário, né, com direito previdenciário, você vai contar tempo, conta para carência, não conta. Isso é uma coisa que não tem em RPPS, tá, gente? Olha, RPPS não tem carência, não tem aquilo que conta para... Tem carência, tá? Para alguns, algo equiparado à carência, mas não tem aquilo lá, conta para carência, não conta. Você vai olhar as licenças. Aquele tempo conta como tempo de contribuição, não conta e pronto. É muito mais bacana, gente. RPPS é vida. Acho um cabo de força aqui. O RPPS me traz calafrios, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho as pessoas certas a quem recorrer. Doutora Cíntia, por favor, tem um caso aqui. Então, nós temos que ter essa liberdade de conversar com os colegas. Nós não temos que ter medo de perguntar, isso não vai menosprezar o nosso conhecimento. Isso, na verdade, vai nos trazer mais conhecimento para o nosso dia a dia. Então, assim, eu estou sempre tentando ajudar os colegas dentro daquilo que é possível, mas eu estou sempre recorrendo a colegas também para buscar informações, e isso que a doutora Cíntia agora comentou rapidamente, que, bom, ela convenceu o segurado a abrir mão de R$ 1.500 do valor da renda mensal. Eu aprendi isso na dor, porque uma vez eu retardei um pedido de aposentadoria de uma cliente, onde ela ia ter uma majoração de R$ 900 a mais, e aí para ela que não queria seguir trabalhando pós-concessão, ela tinha que alcançar o melhor benefício para pelo menos partir mais distante do salário mínimo. E eu fiz ela esperar 3 anos para a concessão do benefício. Ela ficou super feliz quando foi concedido, recebeu, tudo bem. 1 ano depois, o marido dela me procurou, pensei, olha, fisguei o marido, porque ela ficou feliz com o processo para sua esposa. Eu disse, e aí, vamos fazer seu planejamento? Ele, não, vim pedir a pensão por morte, minha esposa faleceu. Ou seja, ela ganhou 1 ano de benefício e veio a óbito. Então, aquilo me fez refletir pensando assim, bom, nós não sabemos a data exata da morte, a única coisa que é certo na vida é a morte, mas nós trabalhamos com a ideia de que isso está muito distante de nós. E eu, quando fiz o planejamento para ela, acho que eu estava pensando naquele senhor que é o terror do INSS lá, estava pensando no ganho econômico dela, que ela ia viver mais uns 40 anos, quando, na verdade, ela pôde usufruir apenas 1 ano de benefício, né, sendo que ela poderia estar 4 anos já recebendo o benefício dela, talvez
teria aproveitado mais aquele valor, mas isso serviu para que eu pudesse parar e pensar assim, não, nem sempre o que eu acho que é o melhor para o meu cliente, né? Outra coisa, Tiago, o óbito dela foi antes ou depois da emenda 103? Não, foi depois ainda, para piorar. Depois, assim. Tiago, esse seu planejamento não foi muito foi feliz. um planejamento furado, assim, mas, né, eu digo, às vezes a gente aprende com os casos práticos, né, então aquilo serviu hoje, eu até uso como exemplo, sempre, porque de fato aquilo me impactou, assim, quando ele veio, porque eles, quando estavam buscando a concessão, era só, eu vou me aposentar, vou viajar, vou morar em Florianópolis, vou fazer não sei o quê, e eu pensando, nossa, eu estava vivendo o sonho deles também. Quando, de fato, eu me deparei com esse obstáculo que a vida pode nos proporcionar a qualquer momento, eu pensei, não, né? Nós temos a sorte de chegar lá e alcançarmos as expectativas sobre a vida, mas, às vezes, isso não é possível, né? E nós temos que trabalhar com esse risco. Mas, doutora Cíntia, eu vou abrir aqui a palavra, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Caso ninguém gostaria, eu vou encerrando aqui também, para não judiar a doutora Cíntia, que está aqui quase 9 horas da noite conosco, firme e forte. Né? Então, queria abrir para os colegas, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta, sinta-se à vontade. A reunião é de todos. Vamos ver se alguém... Dou-lhe uma, isso é quase um leilão. Pessoal, queria agradecer vocês de coração, tá? Dizer que esse conteúdo aqui vai ficar salvo, vai ser disponibilizado no YouTube, depois vocês podem assistir, o link vai para o grupo ali, vocês podem assistir quantas vezes for necessário. Se vocês tiverem colegas que queiram fazer parte do grupo, só me mandar o número ali, Thiago, adiciona, aqui o meu colega também quer fazer parte. Eu acho que a nossa soma é o que nos torna diferente, né? Então, assim, nós estamos aqui, como eu sempre digo, treinados para o combate, mas entre colegas nós somos grandes parceiros do direito previdenciário. E isso pode reunir pessoas, como vocês podem ver aqui no site, de várias regiões do país, em plena quarta-feira à noite, depois de um dia cansativo de trabalho, mas estão aqui, ouvindo a doutora Cíntia, que é uma especialista no que diz respeito ao regime próprio e também regime geral, mas ela se disponibilizou, veio aqui, trouxe um conteúdo maravilhoso, vai ser disponibilizado os slides para todos vocês. E, assim, qualquer informação pode compartilhar no grupo. Às vezes o colega me pergunta, Thiago, posso compartilhar lá? O grupo eu criei, mas o grupo não é meu, o grupo é de todos vocês. Né? O grupo foi feito para isso, né? Para que a gente possa ali dividir as nossas dores do dia a dia. Né? Às vezes eu faço pesquisa ali, pessoal, estão cobrando consulta, não estão cobrando consulta. Eu quero começar a entender qual é o problema que está acontecendo para trazer especialista para vir aqui dar uma aula. Vou trazer um cara especialista em marketing, gestão. Eu estou namorando aí para ver se ele vem aqui dar uma aula de gestão de escritório. Andamos conversando, ele gostou da ideia, talvez ele venha aqui conversar conosco, porque é preciso isso. A gente precisa saber fazer gestão. Às vezes estamos captando muito cliente e não estamos conseguindo, aí começamos a perder a qualidade, a gente não consegue dar retorno no tempo hábil, né? Não conseguimos direcionar as demandas, vemos com aquela velha frase, se eu não estou lá, a coisa não anda, se não é do meu jeito, ninguém faz bem. E, na verdade, nós somos substituídos, a gente pode trazer outros colegas para dentro do nosso escritório, advogado associado, possa prestar o mesmo serviço, aumentar, expandir nossos negócios, e para isso que a gente está aqui reunido, hoje em plena quarta-feira à noite. Então, queria agradecer de coração, vejo que tem vários colegas novos aqui, o doutor Gilberto, a doutora Andréia, a doutora Michele, que já faz mais parte, há mais tempo conosco aqui também, mas o Júnior Donizete, várias pessoas estão aqui hoje participando pela primeira vez, e esse grupo é permanente. Sintam-se à vontade, né? Eu sempre digo, ninguém também é obrigado a ficar no grupo, né? Não se sintam pressionados, mas queiram fazer parte, queiram compartilhar ali, ouvir informações, o grupo vai ter sempre essa continuidade, e a doutora Cíntia só veio para somar. Nossa, ela enriqueceu, né, o nosso grupo. Então, por conta disso, eu tenho certeza que esse grupo vai se manter por longa data ainda. Então, queria agradecer a todos mais uma vez. Doutora Cíntia, muito obrigado de coração. Tá? Depois vou disponibilizar todo o conteúdo e um bom descanso a todos. Obrigada a todos por terem aguentado até agora, né? Eu também estou morta de cansada e de fome. Vou deixar aqui registrar também, sair para jantar ainda. Sei que é o caso de muita gente, né? Por conta do horário e tudo mais. Então, mais uma vez, gente, fico aqui muito grata pela presença de todos. Fico à disposição lá no grupo. Quem não quiser conversar no grupo, Cíntia, tem um caso assim, você pode me ajudar, me chama lá no privado, no que eu puder ser útil também. Lógico, eu não consigo dar uma mentoria via WhatsApp, tá, gente? Mas coisas pontuais dá para ir respondendo. Deixar mais uma vez aqui minha gratidão também ao Kerry, que eu sei que é uma pessoa extremamente ocupada
E deixar registrado também, mais uma vez, o convite para vocês participarem da comunidade dele, que ele fala sobre custeio. Sigam lá o Kerli nas redes sociais também, vou botar para vocês, porque além de tudo, ele é muito criativo, então os posts dele são impagáveis, gente. Não dá para perder. Vamos seguir a dica. E olha aqui, quem acompanhou todo o tempo a nossa reunião está aqui, ó. Também tem aqui, ó, todo o tempo escutando, ela já entende um pouco de previdenciário aqui, todas as reuniões ela vem, senta no colo e escuta aqui. Então, o Kerli é pet friendly também, tá? Ele dá aula também. Viu? Não adianta, né? Não adianta. Pessoal, muito obrigado. Professor Kerli, muito obrigado. Uma hora esperamos uma aula sua aqui também, né? Fica o convite aqui diante dos colegas, porque com certeza vai também enriquecer muito aqui o conhecimento de todos. Uma boa noite a todos, um bom descanso e amanhã um ótimo resto de semana, né, de trabalho. Tchau, gente. Obrigadão. Um abraço a todos.